O nosso planeta, ele não precisa apenas de quem o habite. Ele precisa de alguém que o guarde. Isto foi dito pelo Senhor lá na criação. Eu e você somos responsáveis por guardar a terra. Tempo de semear está no ar. O programa está uma bênção. Nós temos a canção através do cantor Emanuel Santos, ele que veio lá de Terra Alta, estará aqui nos agraciando para o enlevo da nossa alma dos louvores abençoados. Também na pregação, pastor Enoque Moura, com uma mensagem maravilhosa sobre as tempestades da vida. E na entrevista nós temos um bate-papo com a doutora Márcia Eve, ela que é advogada ambiental. Vamos estar falando sobre isso. Não perca, porque você vai ser muito edificado durante o programa. Bem cedo e sua família estava aqui. Vai pro campo com ovelhas e o cajado nas mãos. O menino é um guerreiro e é um vencedor de um seu leão. Na casa do profeta, Deus libera a palavra. Enche o vaso de azeite, acha o endereço dessa casa. Na casa de Jessé, foi lá que eu encontrei um pastor de ovelhas, vou fazer dele um rei. Ele é menino, mas no coração dele eu me agradei. Chega na casa, o azeite já preparou. Jessé chama todos os filhos, mas o menino não chamou. Ninguém presente na casa foi aprovado por Deus, porque na escolha divina não é a aparência que conta pra Deus. De repente, a pergunta, ainda falta mais alguém. O pai não tem como esconder, vai ter que chamar o Davi. Lá vem o menino chegando, talvez sem entender. Na casa já tem profeta, já tem azeite, Davi só falta você. Se tem azeite, se tem profeta, é um cenário pronto para Deus agir. Se tem palavra pra essa casa, é porque hoje Deus vai achar um Davi. Pode ser o menor, visto como um menino no meio dos grandes, pode estar escondido, mas a mira de Deus não erra e não falha. Deus trouxe profeta com vaso de azeite pra dentro da casa. É você, Deus te chamou para ungir. É você o escolhido hoje aqui. É você, o céu já começou a fazer. Tem graça, tem chamada, ministério para ti. É você, Deus te chamou para ungir. É você o escolhido hoje aqui. É você, pode se assentar à mesa. Deus hoje tem surpresa para a casa de Davi. Ele tem surpresa para a tua casa, para a tua vida. Recebe aí, meu irmão. Glória a Jesus. Chega na casa, o azeite já preparou. Jessé chama todos os filhos, mas um menino não chamou. Ninguém presente na casa foi aprovado por Deus, porque na escolha divina não é a aparência que conta pra Deus. De repente, a pergunta, ainda falta mais alguém. O pai não tem como esconder, vai ter que chamar o Davi. Lá vem um menino chegando, talvez sem entender. Na casa já tem profeta, já tem azeite, Davi só falta você. Se tem azeite, se tem profeta, é o cenário pronto para Deus agir. Se tem palavra pra essa casa, é porque hoje Deus vai achar um Davi. Pode ser o menor, visto como um menino no meio dos grandes, pode estar escondido, mas a mira de Deus não é e não falha. Deus trouxe profeta com vaso de azeite pra dentro da casa. É você, Deus te chamou para ungir. É você o escolhido hoje aqui. É você, o céu já começou a fazer. Tem graça, tem chamada, ministério para ti. É você, Deus te chamou para ungir. É você o escolhido hoje aqui. É você, pode se assentar à mesa. Deus hoje tem
surpresa para a casa de Davi. É você, Deus te chamou para ungir. É você o escolhido hoje aqui. É você, o céu já começou a fazer. Tem graça, tem chamada, ministério para ti. É você, Deus te chamou para ungir. É você o escolhido hoje aqui. É você, pode se assentar à mesa. Deus hoje tem surpresa para a casa de Davi. E para a casa de Davi. É com muito prazer que recebemos a doutora Márcia Ever, ela que é advogada ambiental, e nós vamos estar falando hoje sobre este tema. É muito prazer ter você conosco, doutora Márcia. Obrigada, dona Laude. Bom, boa tarde a todos e todas. Como a dona Laude já me apresentou, eu me chamo Márcia, eu sou advogada ambiental e urbanístico, e é um prazer estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo. Além de advogada ambiental, ela tem outros requisitos que eu gostaria que ela colocasse aqui para dar mais sustentabilidade. Aqui nós vamos falar. Pode nos falar? Claro, bom, então um resumo, né, do meu currículo. Eu tenho mestrado pela UFPA em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia. Minha graduação também foi pela UFPA. Faço parte também da rede La Clima, que é a Latin America Climate Lawyers Initiative for Mobilization Action, que é basicamente uma rede de advogados pelas mudanças, pelas questões climáticas, na verdade. Além disso, eu faço parte do IBDU, que é o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, aqui da região norte, e também faço parte da RAC, que é a Rede Amazônicas pelo Clima. Em um resumo. Muito bem. Eu queria trazer como primeira pergunta para você que nos últimos anos, quais têm sido os maiores desafios para conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente no Brasil? Bom, eu acho que essa pergunta é muito legal, né, pra gente iniciar aqui a conversa, e eu acho que a primeira coisa é a gente pensar sobre desenvolvimento e progresso. A gente tem uma visão mais tradicional, né, de que progresso e sustentabilidade não andam juntas, mas na verdade eu acho que isso é algo que a gente precisa desmistificar, né, e ter uma outra visão em relação a isso. Porque quando a gente pensa em algo que é sustentável, a gente quer manter uma coisa produtiva por mais tempo também. Então, a gente aliar a sustentabilidade à preservação ambiental é justamente isso. É essa visão de que a gente precisa desenvolver, no caso, precisa ter crescimento econômico, que isso é um ponto importante para o país, mas que a gente não pode fazer isso de uma forma que vá afetar os rios, a floresta, afetar as populações tradicionais e, consequentemente, também trazer efeitos negativos para quem mora nas cidades, né? Então, pensar essa sustentabilidade como uma forma também de cuidado e de progresso é importante. Muito bem explicado. Quais são os direitos e deveres do cidadão comum quando o assunto é proteção ambiental? Eu vou repetir essa pergunta. Quais são os direitos e deveres do cidadão comum quando o assunto é proteção ambiental? Como cada pessoa pode contribuir de forma prática? Então, a nossa Constituição, né, que é a nossa lei maior do país, ela tem um artigo que fala sobre a proteção ambiental, que é o artigo 225. E ele vai colocar que, na verdade, proteger o meio ambiente é uma responsabilidade de todos. Ela é uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade das empresas, mas também é uma responsabilidade de cada um de nós que somos cidadãos. E eu acho que isso pode ser feito de forma muito prática e no dia a dia mesmo. Por exemplo, coleta seletiva de lixo. É algo que é pequeno, né, que dá para fazer no dia a dia, mas tem um efeito enorme, né, relacionado à questão de separar os resíduos. Um outro exemplo disso no dia a dia, evitar desperdício de água, evitar desperdício de alimento, que também são ações simples, mas que de fato elas contribuem já para essa preservação ambiental. A outra coisa, diminuir o consumo de uma forma exacerbada, sabe? Às vezes a gente tem
necessidade, até pela questão midiática, de consumir muito de coisas que a gente não precisa ou que a gente não vai precisar, e fazer esse consumo de forma mais consciente também é uma forma de cuidar do nosso planeta. E eu acho que uma outra coisa, para além dessa parte mais individual, né, do que cada um de nós pode fazer de ações pequenas no dia a dia, é pensar em contribuições mais coletivas. Por exemplo, participar do Conselho de Meio Ambiente do seu município ou do seu estado. E, além disso, uma outra forma é acompanhar, por exemplo, audiências públicas para licenciamento ambiental de obras municipais, né, ou de obras estaduais, que vão ter um impacto direto na vida das pessoas. Então, acho que essas seriam algumas formas de contribuir. Uma outra forma também é fazendo parte de associações, de coletivos que tenham como missão essa questão da proteção e da preservação do meio ambiente, né? Então, acho que seriam exemplos de como contribuir no dia a dia. E as mudanças climáticas, elas têm provocado eventos extremos em diversas regiões. Ultimamente mesmo nós temos visto isso com esses terremotos que tem havido aí nos países vizinhos. E qual é o papel da legislação ambiental na preservação desses impactos e na proteção da população? É importantíssimo. Quando a gente pensa na questão da preservação ambiental, né, e dos impactos das mudanças climáticas, é algo que a gente precisa ir incorporando, né, na nossa legislação. O Brasil, na verdade, ele é reconhecido por ter uma legislação ambiental muito forte, né, historicamente, mas ao mesmo tempo em que a gente tem algumas mudanças legislativas que são preocupantes. Só que tanto o Estado, a União, os municípios, eles têm competência para legislar sobre a questão ambiental, né, no caso dos municípios em âmbito local, e pensar, né, formas de fazer com que os efeitos das mudanças climáticas eles sejam visualizados e que eles possam ser mitigados no dia a dia, é justamente uma das missões dentro da construção dessas legislações. No âmbito municipal, por exemplo, uma lei que é super importante é o Plano Diretor, que é uma lei que ela é revisada normalmente a cada 10 anos e ela tem como um dos campos, né, justamente essa questão do zoneamento da cidade como um todo, de colocar quais seriam as áreas prioritárias, né, e as áreas, por exemplo, de risco, áreas que seriam de encostas, enfim, de fazer esse zoneamento de fato da cidade. E, além disso, fazer planos, né, de mitigação de mudanças climáticas. Alguns municípios já vêm fazendo isso e essa é uma tendência, né, para os próximos, para outros municípios. Além disso, eu acho que um ponto importante também é de falar de como que os impactos das mudanças climáticas, eles chegam de uma forma diferente para as pessoas. Normalmente as pessoas que estão em áreas mais vulnerabilizadas, como encostas, elas vão ter efeitos muito mais severos do que quem mora em uma área central. Então, quando fazer o planejamento dessa legislação, precisa considerar a realidade, né, dos municípios e considerar também essa questão das pessoas que vão ser mais afetadas e precisam de uma ação mais concreta. A Bíblia, ela apresenta o ser humano como um mordomo da criação. Porque na criação o Senhor mandou que o homem ele cuidasse da terra. Como nós, os seres humanos, podemos fazer essa proteção com a terra, com o planeta, bem consciente, de forma consciente, na forma de cuidar, de lidar com isso, de forma responsável à nossa sociedade? Eu acho que essa é uma passagem muito bonita da Bíblia, na verdade, né? De nos colocar, nós, os seres humanos, como responsáveis pelo cuidado da nossa casa comum, né? Então, eu acho que ter essa noção, ela é extremamente importante para além do campo religioso, mas no campo da cidadania mesmo, né? A gente precisa preservar e cuidar, porque o planeta Terra e tudo que está aqui é a casa que nós temos, né? Então, eu acho que essas pequenas ações, né, que a gente foi falando ao longo desse bate-papo, eu acho que são importantes. Acho que, além disso, também, a própria questão do cuidado, né? O cuidado com os animais, né? Seja os animais domésticos, mas também os animais silvestres e aí a proteção das florestas, dos rios e tudo mais. Eu acho que tem também essa questão do cuidado do coletivo como um todo, porque quando você cuida, quando você está pensando, por exemplo, em formas menos impactantes de produção, como, por exemplo, uma forma de produção de alimentos agroecológica, que você não utiliza agrotóxicos, é uma forma de você estar cuidando dessa casa comum também, né? E de você estar consumindo alimentos saudáveis. Então, eu acho que você
ter essa visão de sistema e ter essa visão mesmo de cidadão, de como que eu, no meu dia a dia, posso contribuir para cuidar da minha casa. E aí entendendo a casa, não só como a casa moradia pequena, mas a casa como a terra como um todo. Eu acho que isso é um ponto importante. Muito bem. A sua pergunta me faz lembrar uma coisa que eu tenho dúvida. É sobre as pessoas que têm seus pets, os tutores, né? Que eles costumam pegar seus pets e passear na via pública, deixando dejetos ali na calçada, como no leito da via mesmo. Isso é um assunto de saúde pública ou de, vamos dizer, saúde pública ou de um cuidado do meio ambiente? Eu acho que seriam as duas coisas, né? Porque, como a gente comentou, o meio ambiente, ele envolve o cuidado como um todo, né? E eu acho que entra mais um ponto, que é uma questão mesmo de educação pessoal, né? Então, o tutor, né, do pet, ele tem responsabilidade em relação a esse animal. E fazer a coleta, né, desse dejeto e colocar, né, num ambiente para ele ser recolhido de forma adequada, isso faz parte, né, isso faz parte dessa questão de educação e também faz parte dessa consciência cidadã e dessa consciência ambiental também. E seriam tanto uma questão sanitária quanto ambiental, porque pode ser que tenha micro-organismos ali, né, naquele dejeto que vai ser levado pela chuva, enfim, que outras pessoas podem ter contato e acabar ficando doentes por causa disso. Então, é toda uma questão sistemática mesmo envolvida. Doutora Márcia, como os administradores públicos, até as escolas, poderiam levar uma conscientização para a população ter esses cuidados? Eu viajo sempre e eu vejo em outros lugares os tutores se encaminhando com seus pets, mas eles levam ali uma sacolinha, uma pazinha pequena, levam uma preparação para fazer essa coleta. E como você falou, uma questão de educação mesmo, eu creio que a gestão pública, através de campanha, as escolas, como isso poderia ser feito? Eu acho que é dessa forma como a senhora indicou, né? A gente vê que isso já é uma consciência que muitas pessoas já têm, né? De levar o seu material corretinho ali para fazer a coleta do dejeto do seu pet, mas que são iniciativas que poderiam ser maior influenciadas com campanhas sobre isso, né? Eu acho que não nessa temática em si, mas na temática ambiental como um todo e trazer essa conscientização ambiental. Muitos municípios já fazem, muitas escolas já fazem, mas eu acho que isso é algo que pode ser levado à Câmara Municipal, pode ser levado a escolas específicas para que isso seja fortalecido, né? E no ambiente escolar, no ambiente da cidade como um todo, quando a gente vê essa necessidade. Muito bem, eu agradeço, mas eu queria, nosso tempo aqui está sendo já estourado, mas você pode colocar alguma coisa que ainda achar necessário dentro de 1 minuto, dá para dizer alguma coisa que você acha necessário falar ao público. Obrigada. Bom, eu queria aproveitar então meu minuto final para agradecer, né? É um prazer realmente estar aqui com a senhora. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com todos vocês também. Eu acho que falar sobre o meio ambiente e a importância de cuidar do meio ambiente é extremamente importante. Como a gente veio conversando, é a nossa casa, né? E eu acho que às vezes as pessoas esquecem que a gente só tem uma casa, né? E que a gente está aqui para ser responsável mesmo, né? Então, eu acho que ter essa conscientização de que pequenas coisas têm grandes resultados, eu acho que esse é um ponto muito importante, e de que ter a nossa própria responsabilidade, né, e conseguir levar isso no dia a dia, isso tem um efeito enorme. Então, eu levo muito essa frase de ser a mudança que eu quero no mundo, sabe? E eu acho que é isso que é essa questão da conscientização ambiental. Você fazer o que você pode, na medida das suas possibilidades, e, de vez em quando, né, tentar auxiliar outras pessoas para que a gente possa todo mundo fazer essa grande corrente do bem aí e de preservação e de conscientização ambiental como um todo. Obrigada. Então, muito obrigada, foi um prazer ter com você e as portas do programa continuam abertas. Obrigada. Olá, irmãos, a paz do Senhor. Queremos nessa oportunidade, mais uma vez, agradecer em primeiro lugar ao nosso Deus, agradecer a irmã Laude, o nosso presbítero Ireudo e toda a equipe do
programa Tempo de Semear. Já estivemos aqui no programa em 2020 e hoje, graças a Deus, estamos de volta aqui para trazer uma palavra para todos aqueles que vão estar nos assistindo através desse programa. E Deus venha continuar abençoando a vida de todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos, todos aqueles que com certeza todos os programas têm assistido. E com certeza Deus ele só tem bênção para cada um daqueles que faz o tempo de semear. Cada dia grande, abençoado, e a nossa palavra de gratidão. E eu quero nesta oportunidade meditar com todos vocês a palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, do capítulo número 4, do versículo 35. É um texto sagrado muito conhecido de todo leitor da Bíblia, mas de coisas importantes para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vida espiritual com Deus. E eu quero ler aqui até o versículo número 41, que nos diz assim a palavra: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aqui nesse texto sagrado de Marcos, nós vamos encontrar aqui uma coisa muito linda e maravilhosa do que Jesus ele é e ele fez e continua a fazer. Eu quero nesse momento trazer como tema esta mensagem: como são as tempestades da vida. Que no dia a dia que nós vivemos, nós passamos por muita tempestade. E aqui Jesus também, naquele dia, como diz o texto, já era tarde, ele passou o dia todo ensinando os discípulos e depois ele convidou os discípulos para ir para o outro lado, para outra margem. Mas quando eles entraram no barco, Jesus ele foi e adormeceu na polpa do barco. Mas logo em seguida surgiu uma grande tempestade naquele mar, a ponto dos discípulos ficarem preocupados, apavorados e até pensando que iam morrer. Mas naquele momento Jesus estava no barco. E quando Jesus está no barco, pode surgir a tempestade, mas ele vai acalmar, porque ele é o Deus grande e poderoso. Então o primeiro ponto que eu quero nesse momento aqui falar da tempestade da vida, em primeiro lugar, a tempestade da vida, elas são inesperadas. Os discípulos, como eu disse, eles passaram o dia todo ouvindo Jesus, mas isso não impediu deles passarem por uma tempestade. E muitas vezes a tempestade, elas são inesperadas quando a gente olha e vê, muitas vezes está tudo bem, está tudo calmo, está tudo mil maravilhas, mas de repente as tempestades elas surgem. E nós vamos ver isso aqui. Quando Jesus convida os discípulos para entrar no barco, está tudo bem, não tem tempestade, o mar está uma bênção, mas logo a pouco surgiu uma tempestade. Porque a tempestade da vida, elas são inesperadas. Por que muitas vezes acidentes acontecem, enfermidade, crise no casamento, desemprego, tudo isso são as tempestades que o ser humano pode passar. Mais uma coisa eu quero neste momento falar para todos aqueles que me assistem através desse programa Tempo de Semear, que quando Jesus está no barco, ele acalma a tempestade. Ele está para acalmar a tempestade da nossa vida.
quando a gente pensa que tudo vai naufragar, tudo vai acabar, que não tem mais jeito, Jesus estando no barco, essa é a melhor coisa que a gente pode fazer, é saber que Ele está no barco conosco. E aqueles discípulos, eles pensando que iam naufragar, porque vamos olhar aqui, que Jesus aqui vai falar para eles, naquele momento que eles estão preocupados, angustiados, pensando que vão morrer, que vão naufragar naquele momento, eles lembram que Jesus está no barco. E se Jesus está na tua vida, está no teu casamento, está na tua casa, a tempestade pode surgir, mas o Senhor nos garante vitória. O segundo ponto aqui da tempestade da vida, como são a tempestade da vida? Elas são perigosas. Tem tempestade tão grande que Mateus ele diz que o barco era varrido pelas ondas. Marcos diz que levantou um grande temporal de vento, que as ondas elas estavam enchendo o barco de água. E nós vamos olhar aqui que Lucas diz que sobreveio uma tempestade de vento e no lago que eles estavam correndo perigo de naufragar. Então a tempestade da vida, em segundo lugar, elas são perigosas. E se nós, como ser humano, a gente não consegue de maneira alguma controlar isso. É só se Jesus estiver no barco. Se Jesus estiver no barco, nós vamos vencer. Se Jesus estiver no barco, nós vamos vencendo e o nome dele vai sendo glorificado. Então, quando surgir a tempestade da vida, lembre-se que Jesus estando no barco, tudo vai dar certo e nós vamos chegar do outro lado. Nesse versículo aqui, no versículo 38 desse capítulo 4, diz: e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Então olha, veja só que Jesus está ali. Como homem, ele está dormindo, mas como Deus, ele não dorme. E ele está vendo tudo que está acontecendo. Mas ali ele está esperando que os discípulos também façam alguma coisa, clame, porque lá no Salmo 50, o versículo 15 diz assim: clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, no momento da tempestade da vida, Jesus ele quer que nós clamemos por ele. E se nós clamar, ele está pronto para nos responder, ele está pronto para acalmar a tempestade, para que o nome dele seja glorificado. Muitas vezes a tempestade da vida ela chega tão imensa que muitas vezes deixa a estrutura da nossa vida abalada. Nós somos seres humanos. Enquanto vivemos aqui, nós temos as nossas limitações. E muitas vezes a tempestade ela vem para nos deixar para baixo. Ela vem muitas vezes para acabar, muitas vezes com a nossa autoestima. Mas quando Jesus está conosco, ele nos garante vitória, testemunhos são contados, maravilhas acontecem, porque o Senhor é aquele que nos garante vitória. Em terceiro lugar, as tempestades da vida, elas não são administráveis. Como ser humano, a gente não consegue administrar essas tempestades da vida. Só tem um que pode nos ajudar nesse momento, que é Jesus de Nazaré. Quantas pessoas, muitas vezes, quando surgiu a tempestade, ficaram desesperados, angustiados, preocupados, mas querendo resolver com suas próprias forças e muitas vezes não conseguiram. Esses discípulos aqui, também eles tentaram, com as próprias forças, quem sabe remar para chegar do outro lado, mas eles não estavam conseguindo. Eles só conseguiram chegar, eles só conseguiram a vitória quando eles clamaram por Jesus. Mesmo Jesus estava ali, mas Jesus estava esperando, com certeza, que eles também clamassem por eles. E quando eles clamaram, Jesus chegou e deu vitória para eles. Jesus repreendeu aquele vento, repreendeu aquele mar e o nome dele foi glorificado. Em quarto lugar, já finalizando, como são a tempestade da vida? As tempestades da vida são surpreendentes. Escute só que as tempestades da vida, muitas vezes, elas surpreendem. Muitas vezes, quantas pessoas não são surpreendidas por uma tempestade? Seja no casamento, seja no ministério, seja em familiar, seja no emprego, em qualquer lugar. Porque as tempestades da vida, elas são surpreendentes. Quantas vezes os pais se deparam com os filhos rebeldes, aquele filho que muitas vezes era obediente e muitas vezes não quis e depois desobedeceu.
Mas eu quero aqui, finalizando aqui a minha palavra nesse momento, dizer aqui que as grandes perguntas, elas foram feitas na tempestade da vida. E a primeira pergunta foi feita pelos discípulos. A primeira pergunta ela foi feita pelos discípulos: mestre, tu não te importa que pereçamos? E a segunda pergunta foi feita por Jesus: por que vocês estão tímidos? Vocês não têm fé? Então aqui eu quero nesse momento dizer que os discípulos deveriam ter fé. Eles deveriam ter fé e não medo. Primeiro, pela promessa de Jesus. Porque a promessa de Jesus foi chegar do outro lado. Jesus não disse que eles iam naufragar. Jesus disse: olha, passemos para o outro lado. E por causa dessa promessa, eles deveriam confiar em Jesus. Eles deveriam ter fé e não medo. Segundo, pela presença de Jesus. Terceiro, pela paz de Jesus. E o quarto, pelo poder de Jesus. Porque quando eles disseram: quem é este que até o vento e o mar manda e lhe obedece, eles não estavam entendendo que quem criou o vento, quem criou o mar, quem criou tudo foi o nosso Jesus. Porque antes de tudo, ele já existia. Então por isso eles deveriam ter fé e não medo, pelo poder de Jesus, porque foi ele quem fez o mar, foi ele quem fez tudo. Então ele tinha o poder para repreender. Foi por isso que quando ele repreendeu, eles ficaram se perguntando: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu quero neste momento, finalizando a minha palavra, fazer uma oração por todos aqueles que nos assistem. Quem sabe você está passando por essas tempestades, mas hoje Jesus está aqui para acalmar a tempestade da tua vida. Pai querido e amado, eu quero te agradecer nessa oportunidade de poder, nesse momento, ministrar a tua palavra. E nessa hora, quantas pessoas não estão passando por tempestade da vida? Muitas vezes, como discípulo, preocupado, angustiado e pensando que vão perecer, que vão morrer. Mas nesse momento eu oro por todas as famílias, por todos os filhos, pais, por todos aqueles que estão vivendo uma situação tão difícil, que pensam que não vão chegar no fim, que não vão chegar aonde a promessa foi feita. Mas neste momento eu oro, te pedindo que todos aqueles que passam por situações difíceis neste momento, eles venham ser alcançados, venham clamar, porque Jesus estando no barco, nós vamos vencer no nome de Jesus. Amém. Ainda que eu andasse pelo vale escuro, e mesmo que em minha mesa me faltasse o pão, eu confiarei no Deus da provisão, que nunca deixou um fiel desamparado. Ainda que a guerra assole todas as nações, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, e mesmo que o inimigo tente parar a igreja, meu Deus é poderoso, Ele nunca nos deixa. Ninguém pode calar a voz de um adorador. Eu te adorarei, porque me destes vida e me destes fôlego. Eu te adorarei, acima da crise, acima de tudo. Eu te adorarei, sempre louvarei o teu nome, Senhor. Se um dia aqui o meu louvor se encerrar, quando eu chegar no céu também te louvarei. Eu te adorarei, porque me destes vida e me destes fôlego. Eu te adorarei, acima da crise, acima de tudo. Eu te adorarei, sempre louvarei o teu nome, Senhor. Se um dia aqui o meu louvor se encerrar, quando eu chegar no céu também te louvarei. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Aleluia. Ainda que a guerra assole todas as nações, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, e mesmo que o inimigo tenha
para a igreja. Meu Deus é poderoso, Ele nunca nos deixa. Ninguém pode calar a voz de um adorador. Eu te adorarei, porque me destes vida e me destes fôlego. Eu te adorarei, acima da crise, acima de tudo. Eu te adorarei, sempre louvarei o teu nome, Senhor. Se um dia que o meu louvor se encerrar, quando eu chegar no céu também te louvarei. Eu te adorarei, porque me destes vida e me destes fôlego. Eu te adorarei, acima da crise, acima de tudo. Eu te adorarei, sempre louvarei o teu nome, Senhor. Se um dia que o meu louvor se encerrar, quando eu chegar no céu também te louvarei. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que vive está. Meus irmãos, se você acabou de escutar essa canção e gostou, e você quer escutar ela está disponível em todas as plataformas digitais. No YouTube, no canal da Holy Music, é só você pesquisar É Você o Escolhido e vai estar aparecendo lá para você escutar. Está disponível no Spotify. Se você quer um acesso também mais fácil, pode entrar no meu Instagram, @EmanuelSantosOficial, e lá está o link para você estar indo para o YouTube e escutar e essa canção tocar no seu coração. Também estamos trabalhando para postar as outras 3. Foram 4 músicas gravadas, então ainda vai ser lançada as outras 3. Talvez esse mês agora de agosto lance a segunda, Te Adorarei. Então fique por dentro aí de todas as informações no meu Instagram e lá vai estar todos os detalhes. Nós queremos agradecer ao Senhor nosso Deus, que Ele é o nosso principal mantenedor. A Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, todo o seu ministério. Agradecer, um forte abraço, irmã Gisele, e todo o Jardim de Deus espalhado em toda Castanhal. Nós queremos também agradecer Polpas de Fruta Moura, esta empresa que tem trabalhado em nosso favor, levando até você esse programa abençoado, Polpas de Fruta Moura. Nós encontramos em Castanhal, lá no Farinheiro, na Avenida Altamira, ao seu dispor, para facilitar aí com delícias no seu evento e no seu dia a dia, sucos, sobremesas para o seu deleite. É bom que o editor sempre coloca aí o número do telefone e o nosso telespectador fica, bem fácil de adquirir. Quando nós falamos em polpas de fruta moura, lembramos de Terra Alta. Lembrar de Terra Alta é lembrar da Lanchonete Shalom, que agora, você que faz esse trajeto Castanhal-Curuçá, Castanhal-Marudá, Marapanim, dá uma paradinha ali naquela lanchonete que fica à sua esquerda, sentido indo em direção a Curuçá, em frente ao Templo Central, lanches saborosos e preço acessível para você. Nós queremos agradecer também a irmã Domingas. Exatamente, um abraço, irmã Maria Gomes. Irmã Conceição Quaresma, Deus abençoe. E Ireudo, preste bem atenção, nós sempre anunciamos Império Mídia para registrar o seu evento. Acontece que desta vez a beneficiada foi eu, minha filha. Só. O casamento da minha filha foi assim um trabalho excelente de Império Mídia. Você pode ver aí as imagens maravilhosas. Nós somos agradecidos ao Rian, o cinegrafista que fez aquelas imagens lindas do casamento. Eu sou testemunha de um trabalho maravilhoso
evento de Império Mídia. Registre casamento, formaturas, 15 anos, todo o seu evento Império Mídia. Exatamente. Aquelas pessoas que ainda não são inscritas no nosso Instagram e também no YouTube, não perde a oportunidade, se inscreve lá, dá um like, comenta, porque o Tempo de Semear é exatamente isso, levando até você as melhores informações, pregação e louvor ao nosso Deus, não é isso, irmã Laude? Temos Top Lanche. Aqui no centro da cidade de Castanhal, bem ao lado do Hospital Magalhães, um lanche saboroso, comidas, nota 1000. Não deixe de se inscrever lá no YouTube, assista o programa, compartilhe, aumente a nossa audiência, dê aquele positivo, aquele coraçãozinho vermelho, e assim você também está se tornando um semeador conosco. Chegamos ao final do programa, sempre lembrando a você que no próximo final de semana nós temos novamente o encontro marcado com você, e desde já estamos agradecendo a sua audiência e até o próximo programa.